Ó, o Long Play só diz o seguinte, ó, o Piquet já dizia, o Mansell é um idiota veloz. Apenas uma constatação. O Berg Alves, a alta tecnologia dos carros atuais tirou um certo brilho da Fórmula 1. Você, Rufo, acha que teria chance da Fórmula 1 criar uma categoria com carros dos tempos de Senna, colocando apenas os dispositivos de segurança para evitar acidentes fatais? Então, mas aí já não seria o carro da época do Senna. Uma vez eu fiz uma pergunta pro Emerson Fittipaldi, de duas coisas que chegam nesse ponto aí, Gabriel. O primeiro foi que eu sempre ouvia que na época do Emerson, do Niki Lauda, Jack Stewart, lá atrás, Jim Clark e tal, o carro era 30% e 70% era a mão do piloto. E o Emerson concordou comigo que hoje mudou essa história. Mas são duas épocas que não dá para comparar. São dois esportes diferentes. Aquela época de Ayrton e a época de hoje é um outro esporte, é um outro carro, é uma outra categoria, outra potência, outra maneira de você poder até se comportar na pista. Muito mimimi, você não pode encostar uma roda, ser punido, você sai um pouquinho da faixa, você é penalizado. Não tem mais aquela Fórmula 1 raiz. Por outro lado, o Emerson também falou que de 70 a 78, de 69 a 79 e tal, todo ano 2 ou 3 pilotos morriam. Os caras começavam a temporada dizendo que, olha, no final do ano vamos ver quem vai estar vivo. E tinham morrido 2, 3 naquela temporada. O carro do Ayrton, o acidente do Ayrton foi uma virada de chave na segurança. Se vocês olharem foto do cockpit do Ayrton e ele dentro do carro, vinha por aqui o cockpit. O ombro, não é a cabeça, o ombro já estava de fora. Sim. A cabeça totalmente exposta. Hoje você tem o halo, que é aquela sandália havaiana em cima do carro. O carro fecha até aqui. O carro é muito mais comprido. O cara batia de frente, ele perdia o pé, quebrava as pernas. Hoje o carro é muito mais comprido, muito mais largo. Inclusive tem pistas que não estão preparadas, mas pela tradição continua do tamanho que o carro está hoje. Mônaco é uma delas, né? Então, porque antigamente os caras passavam em Mônaco, hoje não passa mais. Porra, era outro carro. Então é muito difícil você comparar épocas. De qualquer maneira, eu digo o seguinte, a Fórmula 1 hoje, ela está muito tecnológica e tirou o carro da mão do piloto. Peraí, então o Verstappen, não. Existem os gênios ainda. Você tem um carro extremamente tecnológico e tem um cara que sabe fazer daquilo, tirar o seu máximo. Esse cara, quando falou o Mansell é um idiota, o Mansell sempre foi um excelente piloto. Mas ele tenta... É um idiota. Mas é assim, o Nelson, porra, eu escutei coisas dele espetaculares. As entrevistas dele são maravilhosas. A gente adoraria trazer ele aqui. Maravilhoso. O Mansell tentava andar mais que o carro. O bom piloto é aquele que consegue tirar o máximo do carro, não andar mais que o carro. Andar mais que o carro quer dizer, você não vai... O carro vai rodar, o carro vai bater. O bom piloto não é o cara que anda mais. Esse cara anda mais que o carro. Não anda mais que o carro. Ele consegue tirar o máximo do carro. E tem piloto que não consegue chegar próximo do limite de tecnologia, de aerodinâmica, de tudo aquilo que está embarcado, aqueles milhões, e entregar. Para mim, mais uma vez, é chato falar, mas o melhor exemplo para mim é Max Verstappen e o Sérgio Pérez. Ô Rufo, isso é uma coisa que, assim, lógico, que é uma discussão que tinha de quem não entende absolutamente nada, como eu, de Fórmula 1, mas que a galera que falava, tinha que ser o mesmo carro para todo mundo, mesmo tudo, porque aí seria tudo, mesmo, até tudo igual, até o mesmo colante, para você ter o melhor piloto, porque sempre vai ter alguma vantagem tecnológica ali do carro, alguém vai ter um motor melhor, ou vai fazer uma pesquisa, um teste, que isso, é claro, isso também é mérito da equipe, mas essa é uma coisa que eu lembro de eu moleque, todo mundo falando lá, tinha que ser o mesmo carro aí pra todo mundo, coloca o mesmo Fusca aí pra todo mundo, é aí que a gente vai saber quem é o bom. Não ia funcionar, algumas categorias fizeram isso, tem algumas categorias que são os carros idênticos, por exemplo, a gente tem uma categoria no Brasil que é isso, que é Stock Car. A Stock Car, o motor é igual pra todo mundo, tem uma época que até era sorteado, não acompanho, não sei se ainda é assim, o chassi é igual,
E embora seja uma boa competição, tal, é um grande projeto de marketing que cada marca que está presente, já teve Volkswagen, já teve Mitsubishi, Peugeot, colocar a bolha do carro ali em cima, mas os carros são exatamente iguais. O que muda ali? É o mecânico. Antigamente tinha um cara chamado Meinha, o outro não sei o quê, o Meinha é da dona de equipe hoje, que acertavam o motor. Foi proibido, não pode mais acertar o motor. Então só pode acertar a suspensão. Mas aí começa a aparecer dinheiro, por exemplo, para você ter mais jogo de pneu, ter mais amortecedor, ter mais treino, ter mais isso, mais aquilo, e um vai sobressair em cima do outro. Eu acho que isso é um passo atrás. Não existe isso de carros iguais para todo mundo, porque existe um desenvolvimento tecnológico e a participação de grandes montadoras, grandes fabricantes, que eles vão perder o interesse. Uma Mercedes vai perder o interesse, uma Ferrari vai perder o interesse. A tradição da Fórmula 1 vai por água abaixo, né? Porque ali vale desenvolvimento total. É um grande laboratório de tudo, de tecnologia, de avanço, de tradição, né? Olha a Ferrari aí, cara. Então, eu acho assim, nunca ia funcionar. Quem é melhor tem os carros melhores e quem é pior tem os carros piores. É natural isso. Então esse cara não tem chance? Tem. O Ayrton não andou numa Toleman de merda em 84 e não deu cartão de visita pro mundo e foi contratado logo em seguida para a Lotus? Depende do cara. Não, e uma outra coisa bem interessante é que você não tem um campeonato de pilotos, você tem um campeonato de construtores também. Exatamente. Que mostra aí a diferença de motores, a diferença de equipe. E isso também é legal. Né? Dedicação a gente olhava, né, o piloto, mas é legal você ver também a disputa das construtoras. Não, é exatamente isso. Eu acho que essa briga é muito grande e está muito pesada agora no final do ano com a Red Bull em terceiro lugar, a Lando Norris e o Piastri andando os dois bem, os dois pontuando e vão levar a McLaren para ser campeã de construtores, que é uma puta de uma grana que a equipe ganha. Ferrari é a mesma coisa, que teve uma divisão muito legal de Leclerc e Sainz, e por outro lado na Red Bull só o Max Verstappen carregando o piano. Sim. Então, embora ele seja campeão antecipado, a equipe não está, porque o Sérgio Pérez não está entregando e os outros dois companheiros de equipe dos outros dois pilotos estão entregando. Então é muito importante para muitas equipes, é muito mais importante para o lado financeiro, para os patrocinadores, o campeonato de construtores. Não vou falar de percepção. O campeão mundial foi tal. Mas para a equipe, para desenvolvimento da equipe, é muito importante ser campeão de construtor e é muito usado também. A Mercedes campeã mundial de construtores, né? É diferente de um Hamilton ser campeão mundial do campeonato de pilotos. A Jane Garcia quer saber o seguinte: quão importante foi o trabalho físico do Ayrton com o Nuno Cobra? O Nuno Cobra foi preparador físico do Ayrton Senna, ele preparou o Rubinho Barrichello, ele preparou um monte de Gil de Ferran, um monte de piloto. Ele é bem conhecido no meio do automobilismo como preparador físico de pilotos, né? O diferencial do Nuno Cobra era o mental, não era o físico. O piloto de Fórmula 1, ele não pode ser muito forte, senão ele nem entra no carro. Ele tem que ser magro e forte. Ele tem que ser aquele cara que é tonificado. Ele não pode ser musculoso, né? Tinha um piloto alemão, o Johann Mass, que a brincadeira, e acabou sendo, né? Que ia ser piloto um dia de Fórmula Truck na Alemanha. E foi um piloto de Fórmula Truck, que era enorme. O Maurício Gugelmin engordou, o Paul Tracy engordou, não cabiam mais dentro de um carro da Fórmula Indy. Então, o trabalho, ele não é só um trabalho de condicionamento físico, é de tonificação, isso, aquilo, mas o trabalho maior não só do Nuno Cobra, de um amigo meu que também é preparador, foi preparador do Robert Scheidt, de muitos pilotos da nova geração, Zé Rubens Delia. Para esses caras era muito mais o mental, muito mais o preparo mental, o condicionamento psicológico desse cara antes de entrar numa corrida, antes de desafiar. Vou até lembrar uma coisa que eu cheguei a treinar com o Zé Rubens Delia. Cara, eu só via campeões, o Christian treinava com ele, Rubinho chegou a treinar com ele, Massa chegou a treinar junto com o Zé Rubens, e tinha um outro, Vanderlei também, que tinha o mesmo tipo de trabalho. Eu nunca vou esquecer de um treino que eu fiz com o Zé Rubens e depois ele me explicou. Eu correndo na esteira e um rapaz que trabalhava junto com ele, com um tabuleiro de xadrez enquanto eu corria, jogando xadrez. E ele desse lado aumentando a velocidade e me falando coisas
para eu fazer da performance, me explicando, e um cara aqui jogando xadrez. Caraca. Esse era o treinamento que tinha o Zé Rubens Elia e o Nuno Cobra. O que é? Para mesmo em alta... que é o que o Mansell nunca teve. Mesmo em alta performance, você, no limite do teu estresse físico, você tem capacidade para pensar. E quando você está no limite do seu estresse físico, a primeira coisa que vai embora é o teu raciocínio e entra muito emocional. A gente vê isso muito no boxe. Faz sentido. Uma vez eu escutei isso de um treinador de boxe, Luiz Carlos Fabre. Eu já tomei várias porradas dele na época da faculdade, eu treinei boxe. Que era é você saber apanhar, saber tomar um soco, mas não ir na emoção, já que senão você vai apanhar mais ainda. É você se controlar, mesmo tomando porrada. É você ter controle emocional. Então, para mim, o Nuno Cobra e o Zé Rubens Elia, eles conseguiam trazer para esportistas de alta performance o emocional, o lado psicológico. Acho que esse foi o grande trabalho que o Nuno fez mesmo. Muito bom. Ó, o Longs Play, ele continua aqui. Pô, esse é firme com a gente aqui, hein? Esse aí gosta. O ícone dele é até com o bonezinho da Fórmula 1. Ele gosta. Inclusive, obrigado, Longs Play. Tá participando bastante. Já virei fã do Longs Play aqui. Ele manda assim, ó. Rufo, eu analiso friamente e acho que se ele não vencesse em Imola, acho que 94 estava perdido. Mas acho que 95 e 96 ele levava e corria o risco de voltar para a McLaren. Já imaginou ele na McLaren de 98 e 99? Cara, excelente ponderação, mas muito boa mesmo. 94, o Schumacher sendo campeão, o Ayrton entraria, a McLaren entraria e outras equipes entrariam com o Ayrton na pista para fazer uma investigação no carro do Schumacher, que certamente estava fora do regulamento. E a gente viu depois tudo o que Flávio Briatore fez. Ou seja, ele era realmente um Dick Vigarista. E a gente viu o Schumacher também sendo um Dick Vigarista em várias situações, tentando tirar a Villeneuve da pista, tirando o Damon Hill da pista, vencendo um campeonato, tirando o Damon Hill da pista e tentando tirar o Jacques Villeneuve, interrompendo uma classificação em Mônaco, rodando, porque ele estava com a pole, iam passá-lo, ele rodou na entrada para terminar o tempo e para ele sair com a pole. O Briatore forçando aquela história do Nelsinho bater na Singapura, o ano que tirou o título também do Massa. Então ali para mim tinham dois caras que não eram muito confiáveis, nem Briatore e nem o Schumacher, que era a vitória acima de tudo e custe o que custar. Então 94 não foi por mérito o campeonato do Schumacher. Damon Hill, cara, piloto pífio, muito diferente do pai dele, do Graham Hill. Ter sido campeão foi um absurdo. Por quê? Porque aquela Williams estava um avião, passou a ser um avião. Foi muito mais carro que piloto, né? Muito mais. Aí teve Mika Hakkinen, que eu acho que é isso que ele está falando como campeão em McLaren depois. Eu não sei se então assim, o Ayrton teria tido, pelo menos nesses aí que eu falei, 3 títulos. O Villeneuve não teria ido para a Williams, não teria sido campeão. Mas não porque não teria sido campeão, porque era bom. Porque o Ayrton ia estar lá e teria sido campeão o Ayrton no lugar do Damon Hill, do Villeneuve. Então já tem 3 títulos logo de cara. Só que eu acho que a mudança não seria para McLaren. Eu acho que a Williams estaria desenvolvendo mais e eu acho que ele já estaria pensando mais na Ferrari.